Seja bem-vindo ao canal Afins a Palavra. Hoje estaremos fazendo mais um estudo bíblico com o tema Você precisa tomar uma direção? Olhe para Jesus, pois Ele é o verdadeiro guia e libertador da nossa vida. O texto base que estaremos estudando neste dia se encontra no livro de Deuteronômio, capítulo 18, no versículo 18 ao versículo 19, que diz assim: Ei que lhe suscitarei um profeta no meio dos teus irmãos como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras que ele falar em meu nome, eu requererei dele. Neste momento, Deus estava fazendo uma grande promessa a Moisés, em relação a um líder que viria em seu lugar e que teria um ministério semelhante ao dele, ao que Moisés desenvolveu diante do povo de Israel. E quando nós olhamos para a vida de Moisés e como ele se portou como líder, nós temos as promessas de Deus que é relacionada a Jesus Cristo. A primeira promessa, Deus promete um guia para o seu povo. Quando Deus levanta Moisés, o Senhor tinha um propósito no seu coração, que era conduzir o povo de Israel da terra da escravidão até a terra prometida. Mas para isso Deus levanta Moisés para guiá-los em meio ao deserto. Podemos dizer pela palavra de Deus que Moisés era um guia físico do povo de Israel. E por mais que aparecia muitos sinais e Deus manifestava o seu poder no meio do povo, Moisés conduzia para uma promessa neste mundo e não na eternidade. Era uma promessa da terra de Canaã. Porém, quando Deus faz a promessa a Moisés que viria um outro guia, tudo muda, pois este guia aponta para o Senhor Jesus Cristo. Se por um lado Moisés guiava Israel em meio ao deserto a uma promessa aqui neste mundo, Jesus conduz o seu povo a uma promessa eterna, que está além de tudo aquilo que nós podemos alcançar ou pensar neste mundo. Veja que Jesus disse em João capítulo 18, versículo 36, o meu reino não é deste mundo. Jesus está nos guiando para passarmos a eternidade em seu reino eterno. E enquanto peregrinarmos neste mundo, Jesus nos prometeu que jamais nos deixaria só. Quando nós lemos João capítulo 10, versículo 27, Jesus fala que nós devemos ser como ovelhas diante do seu pastor. Nós somos ovelhas, nós somos guiados por sua voz. E no momento que nós reconhecemos a voz de Jesus, nós seguimos ele, porque ele é o pastor das nossas vidas. Enquanto Israel estava no deserto, eles entendiam o momento que deveriam caminhar, assim também entendiam qual era o momento de descansar, e quando eles olhavam para a nuvem, para a coluna de fogo, eles podiam entender o tempo que Deus queria guiá-los. Porém, nós que somos ovelhas de Cristo, nós entendemos todos os tempos da nossa vida, quando nós aprendemos a ouvir a voz de Jesus. Quando nós entendemos que para prosseguir na nossa caminhada até a eternidade, nós precisamos da sua direção. Quando observamos que Jesus nos guiará através da sua voz, precisamos nos lembrar da promessa que está escrita em Deuteronômio 18:18. Pois quando Deus promete a Moisés que levantaria um profeta para guiar o seu povo com a palavra de Deus, o Senhor nos promete que ele colocaria a palavra dele na boca desse guia, e as palavras que sairiam da boca deste guia é exatamente aquilo que Jesus nos declara em João capítulo 12, versículo 49. Porque o Senhor Jesus nos diz: porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu mandamentos sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. Esse texto nos mostra que Jesus falava aquilo que o Pai colocava em sua boca, assim como está descrita a promessa de Deuteronômio 18, versículo 18. E essas palavras não eram palavras comuns, eram palavras de vida, eram palavras que transformam situação. É a palavra que você precisa para a sua vida, para viver uma vida de paz e de alegria. A segunda promessa que Deus nos faz nesse texto de Deuteronômio 18 está relacionado a que Deus promete um libertador. Quando nós observamos o chamado de Moisés, logo percebemos que Deus o levantou para libertar o povo de Israel. E esta passagem nós podemos ver em Êxodo capítulo 3. Quando Deus então levanta Moisés, faz então grandes sinais diante dos olhos de todo o povo de Israel, para que eles pudessem entender e crer que Deus estava levantando este homem de Deus, e eles deveriam confiar que o Senhor estava tirando eles debaixo do jugo da escravidão do Egito, para os levar para uma terra prometida. Moisés vê a mão de Deus
se manifestar através da sua vida. E com a ajuda do Senhor, com a ajuda de Deus, tira o povo de Israel de debaixo da escravidão física, tira eles debaixo da opressão que eles estavam diante do Egito. Porém, por mais sinais que este povo viu e da oportunidade de livramento e libertação que Deus havia dado a este povo, quando nós olhamos para a vida do povo de Israel, vemos por mais que foram libertados do lugar físico, da terra do Egito, ainda assim eles estavam escravizados diante da prática dos seus pecados. Eles estavam fazendo aquilo que era mal diante dos olhos do Senhor. E por mais que posteriormente Josué dá continuidade ao chamado de Moisés e faz com que o povo de Israel herdasse a terra de Canaã, não foi possível fazer com que este povo mudasse os seus corações e pudessem servir a Deus com temor e reverência, da forma que assim o Senhor esperava deles. O povo estava em liberdade física, porém ainda permanecia na escravidão espiritual. Eles estavam vivendo debaixo da prática do pecado. Eles faziam aquilo que era mal diante dos olhos de Deus. Porém, quando nós olhamos para Jesus e nos lembramos do que está escrito em Mateus capítulo 1, versículo 21, nós lemos esta grande promessa: que ela dará luz a um filho, ele exporá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. A promessa que Jesus nos faz não é apenas uma salvação diante dos inimigos, não é apenas nos salvar das situações dessa vida. Deus nos promete coisas eternas. Ele coloca diante de nós a verdadeira libertação, porque quando Jesus se manifesta como homem para salvar o pecador dos seus pecados, nós podemos ler em João capítulo 10, versículo 10, que Jesus veio para dar vida e vida com abundância a todos aqueles que creem. Em João capítulo 8, versículo 36, nós podemos entender que quando Jesus liberta uma pessoa, verdadeiramente essa pessoa está em liberdade. Não é como a libertação que Moisés fez, que naquele momento era limitada às coisas físicas, porque todo o povo permaneceu na prática do pecado. Mas quando Jesus nos liberta, ele nos traz uma liberdade tão grande que nós passamos da morte para a vida. Nós saímos do reino das trevas e começamos a caminhar no reino da luz do nosso Deus. Quando Jesus liberta alguém, ele permite que esta pessoa desfrute da verdadeira alegria, que desfrute da verdadeira paz e da verdadeira felicidade. Jesus sempre faz o melhor para a minha vida e para a sua vida. Diante dessas tão grandes promessas, Deus nos pede uma única responsabilidade, pois tudo aquilo que Deus nos dá, nós precisamos ter gratidão, nós precisamos nos posicionar de forma que Deus se agrade, precisamos nos posicionar para que as promessas se cumpram na nossa vida. E neste momento nós precisamos entender o que Jesus disse em João capítulo 8, versículo 47, que quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Vós não escutais, porque vós não sois de Deus. Deus disse que todo aquele que não der ouvidos ao que for dito por Jesus, o próprio Deus irá requerer dessa pessoa. Deus colocará em juízo diante dele pessoas que rejeitam a palavra do Senhor. Precisamos entender que a palavra de Deus para nossas vidas, ela é viva, ela é eficaz, conforme está escrito em Hebreus capítulo 4, versículo 12. E Deus as liberará sobre nossas vidas, para que possamos viver de forma que o agrade, e assim possamos colher o melhor desta terra enquanto estamos vivendo por aqui. Quando Deus ele nos ensina através da sua palavra, ele está nos preparando para viver toda a eternidade ao seu lado. Quando uma pessoa não deseja ouvir a voz de Jesus e não deseja colocar as palavras de Deus em prática, nós precisamos entender que essa pessoa de fato não é de Deus, pois todos aqueles que não são de Deus não ouvem a voz de Jesus. Apenas as ovelhas de Jesus ouvem a voz dele. Lembre do que Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Essa é a grande diferença para aqueles que herdam as promessas e aqueles que não herdam. Ouvir a voz de Jesus, seguir ao Senhor Jesus, é o que faz verdadeiramente a diferença em nossas vidas. Não endureça o seu coração diante da palavra de Deus. Tudo que Deus tem para a sua vida é o melhor dessa terra. Deus tem eternidade ao seu lado. Não rejeite a oportunidade que você tem hoje. Hoje mesmo você pode entregar a sua vida aí mesmo onde você
você está para Jesus Cristo, porque Ele realmente deseja te salvar, Ele deseja guiar os teus caminhos, deseja te levar por terras planas, deseja fazer com que toda a eternidade você possa descansar debaixo dos seus cuidados. E se você gostou desta palavra, eu quero te fazer um convite. Se inscreva neste canal. Nós temos todas as terças e sexta-feiras, às 19h45, uma palavra de Deus ao teu coração. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.